O que esperar de Botafogo e Flamengo pelas quartas de final do Carioca enquanto eu faço um pudim da Dr. Oetker? Assim, o Flamengo e o Botafogo vão jogar hoje, jogo válido pela quarta de final do Campeonato Carioca. E na minha opinião, eu queria que o Flamengo perdesse. Mas por que eu queria que o Flamengo perdesse? Porque o Flamengo não tem a menor condição de jogar um Campeonato Carioca, um Campeonato Brasileiro, um campeonato, uma Recopa Sul-Americana, tudo isso ao mesmo tempo. Não tem condição, tá? O Flamengo não teve pré-temporada, o Flamengo não teve tempo para poder recuperar fisicamente seus jogadores, para poder recuperar mentalmente, para poder recuperar taticamente o estilo de jogo do Felipe Luiz. Então, eu acredito que seria melhor para o Flamengo ser eliminado. Ah, mas se for eliminado ele vai cair para Taça Rio e vai ter que jogar do mesmo jeito. Cara, não tem risco de cair no Carioca. Bota os reservas, bota o time titular em ritmo de pré-temporada, em ritmo de amistoso, bota o sub-20, testa uns caras, testa umas coisas malucas, passa pela competição como se ela não existisse, tá? Essa é a minha opinião. O Flamengo não tem que priorizar Carioca. O Flamengo tem que, inclusive, perder o Carioca de propósito. Enfim, pra gente conseguir fazer uma temporada boa e conseguir ganhar alguma coisa de verdade, cara. Porque o Flamengo não tem conseguido jogar bem até o momento da temporada. Foram 7 jogos, eu acho. E, ok, tiveram os do Sub-20, tal, que decepcionaram bastante. Mas o Flamengo não conseguiu se recuperar e claramente o que falta no time é ritmo. O que falta no time é conseguir colocar na cabeça desses caras a tática pré-definida pelo treinador na temporada e conseguir recuperar eles fisicamente para poder exercer a tática e psicologicamente, para que eles não desistam de exercer a tática e não desistam do físico. Porque até mesmo quando você está com o físico abaixo, mas você ainda tem a tática e tem o talento ali do jogador podendo exercer a função dele, se ele erra alguma coisa que ele sabe que ele sabe fazer por conta do físico que tá abaixo já, ele vai ficar puto, ele vai ficar estressado, isso vai foder o psicológico dele e a chance de ele ficar ruim no resto do jogo todo é um pouco maior. O Botafogo também não tá muito bem na temporada, né? Tá tendo alguns problemas aí extra-campo, não somente o time, assim, trocou de treinador, ok, mas tiveram alguns resultados bons, mas assim, os problemas internos do Botafogo que estão acontecendo mais na parte da diretoria, que afasta do John Textor, que tem que pagar transfer ban, e, enfim, tem coisas que já estão sendo resolvidas, mas o time ainda está um pouco baleado disso. Isso é uma chance para o Flamengo. Eu não vi se o Botafogo vai entrar com as reservas ou não sei como é que vai ser. Se eu fosse o Flamengo, eu entraria com as reservas independente do que o Botafogo está fazendo, não tem que priorizar nada. E eu digo isso pro Botafogo também, sabe? Para mim, a única o único time que tem que priorizar o Carioca é o Vasco, que não ganha nada desde 2016. Até aí, não tem porquê, cara. Ou o Fluminense, que tá bem, que começou a temporada bem, enfim. Botafogo e Flamengo não tem nada que ver Carioca, cara. Tem que tentar se recuperar. O Botafogo que se foda, mas assim, o Flamengo tem que se recuperar e conseguir voltar a ter o ritmo que estava tendo na temporada passada, ou pelo menos semelhante. Pra aí sim a gente poder falar, por exemplo, sobre Paquetá. Porque o Paquetá, ele já tá rolando a piada, né, de quando que o Paquetá vai chegar, se o Paquetá não chegou ainda, enfim. Só que o Paquetá, como é que o Paquetá vai jogar nessa situação, entendeu? Eu não estou tirando completamente a culpa do Paquetá, mas colocando no contexto em que o Flamengo se encontra, o contexto físico, tático e psicológico no momento, não tem muito que o Paquetá possa fazer. O Paquetá não é o Messi, entendeu? Apesar de ter sido um dinheiro muito, 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 muito gasto ainda, vamos ver se vai ser bem gasto ou mal gasto, ele não rendeu ainda o que seria esperado, né? Mas é aquilo, tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Ah, mas o cara joga na Inglaterra, tem que se adaptar ao futebol brasileiro? Sim, porque até mesmo na Inglaterra, o tipo de abordagem que o Paquetá tinha, quando, por exemplo, ia roubar uma bola, era diferente. Porque o Paquetá, na Inglaterra, ele usava muito o físico para poder roubar uma bola. Aqui no Brasil, se ele usar muito físico, vai acontecer o que aconteceu
foi contra o São Paulo ou contra o Inter, não me lembro. Ou contra o Corinthians, não sei. Foi algum jogo que o Paquetá, o primeiro toque dele na bola, eu acho que foi contra o São Paulo, que tomou cartão muito cedo. Ele já tomou cartão amarelo. Porque aqui no Brasil é muito pouco tolerado o uso da força física para você poder chegar no adversário. Aqui qualquer coisa, qualquer toque que a gente dá no adversário é falta, então isso complica muito a abordagem que o Paquetá tinha. Então sim, é uma questão de adaptar também o futebol brasileiro, é adaptar, porque não é bagunça também, né? Vamos lá. Jogar no West Ham, jogar no Flamengo é muito diferente, você tem que jogar de maneira diferente, você tem que jogar diferente contra os jogadores brasileiros do Brasileirão. Na Libertadores vai ter que jogar diferente. Não é porque ele estava lá na Inglaterra, que tem o melhor futebol do mundo, que ele vai aqui destruir, entendeu? Tem que ver também como é que tá a cabeça do Paquetá, tem que ver como é que tá o físico do Paquetá, porque vamos ser sinceros, ninguém acompanhava ele na Inglaterra, porque foda-se o West Ham, né? Mas tudo isso tem que ser avaliado. Eu, por exemplo, não fui a favor do Paquetá ter começado no time do Flamengo já entrando assim direto e roubando vaga, não roubando, mas assim, talvez pulando etapas. Mas ele é muito bom, ele é nível mundial, ele tem que entrar. Eu acho que tem que ter uma cadência, sabe? Tem que ter uma distribuição dele em campo. Tem que, ele vai entrar nesse jogo no segundo tempo, como foi contra o Corinthians. No próximo jogo ele vai entrar no segundo tempo de novo, aí depois ele entra no segundo tempo de novo. Aí depois ele pode começar um jogo como, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa como titular, que é um jogo um pouco mais fácil. No próximo ele pode, se ele for bem, ele pode continuar entrando como titular, indo com calma para poder dosar mesmo a participação dele. Porque eu não sei até em que ponto ele é como ele é na tática do Felipe Luiz, que ele usava no ano passado, por exemplo, nos jogadores. Então acho que teria sido importante isso pro Paquetá, até para não queimar o próprio jogador. Porque tiveram duas situações, se eu não me engano, de jogos diferentes, mas que 2 gols do Flamengo foram gerados de contra-ataques que foram gerados a partir de um erro de passe do Paquetá, sabe? Não é que o Paquetá é o único culpado. Longe de ser isso. O Paquetá nem tem tanta culpa assim. Ele acabou de chegar. Mas isso acaba expondo o jogador. Um jogador que foi caro desse, um jogador que vai ser cobrado pelo preço que ele foi, vai ser zoado pelo preço que ele foi se não estiver rendendo pelos rivais, e que eu acho que precisa ter uma dosagem um pouco maior, sabe? Tirando tudo isso de lado, eu não quero que o Flamengo perca, é óbvio. Por mim o Flamengo ganha jogando com as reservas, mas eu acho que vai ser muito difícil pela maneira como tá, e assim, cara, dos males, ser eliminado do Carioca nas quartas de final e poder jogar meio um foda-se na Taça Rio, por mim é o ideal, sabe? Porque o Carioca já deixou de ser importante há muito tempo, muito tempo. É óbvio, ganhar vez ou outra pra não ficar tanto tempo sem ganhar também é importante. Mas assim, no momento que a gente tá, eu acho que a gente tem que focar em coisas mais importantes, sabe? E eu não focaria no Carioca. O pudim não ficou pronto ainda, mas esse vídeo já tá com 8 minutos e 40. Então eu vou parar por aqui. Talvez eu grave um outro vídeo depois do jogo, dando minha análise. Talvez se tiver perdido muito feio e eu estiver puto, talvez não. Mas vamos ver. Eu queria falar um pouco mais sobre o Flamengo, queria postar no YouTube mesmo não tendo nenhum inscrito, porque eu só queria botar isso pra fora de alguma forma. Então, se você gostou, tamo junto. Eu quero fazer mais isso. Valeu.